essa data de 8 de janeiro, para mim hoje é uma data assim triste sob todos os pontos de vista, principalmente porque um ano depois eu não vou falar mais nem mandante ou financiador punido. Não tem mandante e financiador nomeado. Não se deu o nome, nós não temos nome. Não é assim que investigou, já processou, a pessoa respondeu e puniu. Em um ano seria tempo suficiente, porque o que se diz é uma tentativa de golpe de Estado. Eu desconheço outra experiência dessa em que um ano após uma tentativa de golpe de Estado, você não tem os responsáveis nomeados. Isso é ruim, porque o que a gente teve, existe uma discussão, inclusive o Aldo Rebelo falou sobre isso no dia de hoje, sobre se dar o nome golpe de Estado ao que aconteceu. Mas o que não há discussão é que ali houve uma ruptura com a realidade. O brasileiro sempre acreditou que o voto é a forma de você alternar poder. Mesmo durante os períodos ditatoriais que a gente teve, não se questionava o voto, por exemplo, nas prefeituras, para vereadores. A ruptura com a realidade ali é que houve uma máquina de desinformação que fez muita gente acreditar que o voto não valia nada, que aquilo era uma encenação e que valia a pena partir para a barbárie. Se eles iam conseguir ou não dar um golpe de Estado é outra coisa. Mas essas pessoas, elas tiveram uma organização, um financiamento. Cadê os mandantes disso? É preciso, pelo menos, nomear essas pessoas. É muito ruim chegar um ano depois, faz cerimônia disso, cerimônia daquilo, e não nomeou o mandante. Os mandantes, os financiadores. Enfim, é muito ruim porque é muito tempo. Já era para ter, pelo menos, nomeado. Já era para ter responsabilizado, mas pelo menos nomeado precisa. Com relação ao Ministério da Justiça e Segurança Pública, eu já falei isso diversas vezes, mas assim, eu sou Tim Capelli. A questão da segurança pública, a gente tem um problema gigante com o crime organizado no Brasil. Os escândalos e as tragédias são tantos, se avolumam tanto, que a gente lembra. Lembra que um pouquinho atrás a gente estava numa calamidade total envolvendo crime organizado e polícia na Bahia, em São Paulo e no Rio de Janeiro ao mesmo tempo? A gente tem uma expansão do crime organizado brasileiro para outros países também. E já está sendo feito um trabalho com relação a isso. Eu gosto muito do perfil do Capelli, porque ele não é espetaculoso, né? Ele não é narcísico. Isso é uma coisa muito típica dos políticos, que trabalham mais a própria imagem do que o resultado que entregam, na verdade. O Capelli ele tem um perfil mais técnico, continuaria, de repente, um trabalho que já está sendo feito de uma forma técnica. A forma como ele foi chamado para o Ministério, no meio de uma confusão, e ele soube se colocar sem incendiar a polarização e sem ficar incensando e promovendo a própria figura, aquilo ali eu digo que é um bom sinal de que ele poderia ficar. Mas tudo indica que não vai ser assim, né? Tudo indica que realmente o presidente Lula vai chamar o ministro aposentado do Supremo, Ricardo Lewandowski, e aí fica a questão, uma coisa é você ser ministro do Supremo, uma coisa é você ser professor universitário, outra coisa é você ser um político, que é o que ele acabaria se tornando ao assumir um ministério. Já tivemos essa tentativa de pegar juiz e transformar em político. Nem sempre dá certo. Tem vezes em que dá muito certo, tipo Flávio Dino. Tem vezes em que dá muito errado, que o juiz não vira político nunca. Enfim, resta saber o que vai acontecer. Só está na cabeça do presidente Lula. A gente tem muita especulação, né? Mas no fim quem decide é ele. E a gente vai ter que esperar